A paz do Senhor para você e a sua querida família. Vamos outra vez juntos meditarmos em um texto da palavra de Deus. Vamos ler um texto bíblico que está na primeira epístola de São João, capítulo 3, e o versículo 9, que nos diz: Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Eu quero outra vez expressar a minha gratidão a todos os senhores, todas as senhoras que diariamente está conosco aqui nesse canal, onde temos cada dia um momento da nossa meditação na palavra de Deus. Você que já se inscreveu, você que tem deixado seu like, deixado o seu comentário e tem também compartilhado, muito obrigado. Você que ainda não fez, está chegando agora, faça tudo isso porque você vai nos ajudar a fazer com que a plataforma YouTube entenda ser um produto ou um conteúdo relevante, notifica você todas as vezes que tiver um conteúdo novo e também vai notificar outros depois de nós. Fazendo tudo isso, você vai nos ajudar bastante. Vamos então meditar na palavra de Deus? Meus queridos, como todos os senhores sabem que nós estamos por alguns dias meditando ou falando sobre o discipulado cristão. E cheguemos agora em um momento do discipulado cristão que não trata especificamente daquele ensino que se iniciou no momento que o cristão ele chegou na igreja. Nós falamos aqui do discípulo, que é aquele novo crente que chega na igreja e é discipulado, torna-se um discípulo de Cristo. Falamos do discipulador, que é aquela pessoa, pode ser um homem, uma mulher, que capacitados vai ensinar aqueles novos conversos que chegou na igreja. Mas é de se entender que, assim como uma criança, e nós fizemos em alguns momentos fizemos a analogia do nascimento de uma criança, o desenvolvimento, comparando com a vida espiritual, assim como uma criança, ao nascer, a cada dia, a cada semana, a cada mês, ano, os pais vão percebendo o desenvolvimento daquela criança, assim também a vida espiritual, ela depois do discipulado, ela precisa colocar as evidências. Evidências são aquilo que são sinais, são provas que, sendo elas manifestas, é impossível negar de que aquilo existe na pessoa. Uma criança, por exemplo, se percebe que ela está desenvolvendo pelo vigor do seu físico, pela a forma como ela reage ao ver alguém, como os pais, os seus calçados, suas vestes, a própria cama onde dorme, enfim, o tipo de alimentação que ele vai começando a se alimentar, e poderíamos dizer outros sinais aqui que aparecem na vida da criança, provando de que ela está crescendo. A vida espiritual é do mesmo jeito. E nós vamos começar a falar nesta noite, não vamos falar tudo, mas teremos outros momentos, mas nós queremos começar falando de que, depois de um certo tempo que o crente chega na igreja, é discipulado, passa aquele momento de criança, que é comparado aos primeiros dias ou meses, ele precisa agora da prova da sua maturidade, ele precisa agora dar sinal de um novo nascimento, que ele de fato se converteu e que aprendeu
a viver uma vida diferente daquilo que ele viveu antes de aceitar o Evangelho. E essas evidências, elas precisam começar no interior da pessoa e, consequentemente, no exterior. E nós vamos observar aqui alguns sinais ou algumas evidências, algumas provas que são manifestas na vida do crente após ele passar pelo discipulado ou alcançar a maturidade cristã, que quando essas evidências se manifestam, é impossível não perceber que aquela pessoa não é mais aquela quando chegou na igreja. Isso é muito interessante. Por exemplo, quais as evidências bíblicas do novo nascimento? O que uma pessoa realmente convertida revela em seu viver? Quais são as evidências que provam o novo nascimento, que prova que ele amadureceu? E qual é a prova de que essa pessoa, ela agora vive uma nova realidade de vida? A primeira causa, o primeiro sinal ou a primeira evidência, o testemunho do Espírito Santo no íntimo da pessoa. A primeira coisa que acontece na vida de uma pessoa depois que passa pelo discipulado cristão e eles chegam à maturidade cristã ou cristã, é o testemunho do Espírito Santo na vida desta pessoa. Olha o que Paulo escreve em Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Queridos, se essa realidade não acontecer na vida de um cristão, facilmente ele pode ser removido de suas convicções. Veja que Paulo ele diz que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, testifica com o espírito dessa pessoa que ele agora é um filho de Deus. E eu digo aos senhores que esse é o primeiro passo que pode tornar a pessoa resistente. Cito de novo aqui a palavra resistente, tanto as tentações externas que vêm de fora para dentro, como aquelas que saem de dentro para fora. A Bíblia mostra que nós somos tentados por aquilo que está fora, que às vezes é tentado pelo ouvir, pelo olhar, por alguma ação que você sofreu. Você pode ser tentado a alguma coisa, mas você pode também ser tentado por alguns impulsos internos do seu coração. Quando você não tem a convicção, o homem ou a mulher não alcança esse limite de que ele agora é um filho de Deus, e que o próprio Espírito de Deus testifica isso dentro dele, ele está muito vulnerável. Então, uma das evidências de que essa pessoa é uma nova criatura e que ele realmente aprendeu no discipulado cristão é a convicção de que o Espírito Santo conversa com ele diariamente. E você que é um cristão, você sabe que isso é uma verdade, não é? Quantas das vezes o Espírito Santo comunica a nós coisas tremendas, né? Coisas profundas, que aos olhos humanos é impossível ocorrer, mas isso faz parte da nova vida que nós estamos vivendo com o Senhor. E quando o crente chega a esse ponto, olha, queridos, é como uma coluna bem feita, uma edificação bem feita, que pode resistir o vento, a chuva, porque ainda que as tribulações sejam tamanhas, mas ele tem diariamente uma voz do Espírito Santo dizendo: você é filho de Deus, você é filho de Deus, ou seja, consciente de que está nas mãos do Todo-Poderoso. Isso é uma evidência. Eu conheço pessoas na igreja que já conheço pessoas que aceitaram Jesus, passaram toda a sua vida, 50, 60, 70 anos servindo ao Senhor, sem nunca voltar atrás. Isso é uma evidência do novo nascimento, por conta exatamente da comunicação que o Espírito Santo faz a ele, não é?
Nós chamamos isso de evidência interna. Ainda temos uma outra evidência interna, que é o testemunho da nossa consciência. Quando a gente lê a primeira carta de João, no seu capítulo 1, capítulo 3, da primeira epístola de São João, versículos 19 a 21, diz assim: E nisto conhecemos que somos da verdade diante dele. Asseguraremos nossos corações, sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. O que é isso aqui? Isso é uma evidência da consciência. Se nós temos... O que é a consciência? Na teologia, a consciência é considerada como a voz oculta da alma. E o que é que faz a consciência na vida do indivíduo? Ela aprova e desaprova os atos que ele está cometendo. É isso que a consciência faz. É tanto que, até numa criança, observe que quando ela desobedece os pais, desobedece a alguma autoridade, sei lá, um professor lá no colégio, ele muda a sua fisionomia, ele muda o seu comportamento, o seu olhar, a sua fala. É uma mudança no todo, no físico e psicológico daquela pessoa, mesmo sendo criança. O que é isso? É a consciência dizendo que ele ultrapassou algum limite que a ele foi dado. E por isso aquela mudança trágica na vida da pessoa, que aqueles que têm relacionamento com aquela pessoa não vai ter dificuldade de perceber em todo o conjunto de comportamento que ele apresenta naquele momento que tem alguma coisa diferente naquela pessoa, sabendo que ela não é daquele jeito. No texto que nós lemos, na primeira carta de João, uma das coisas que, ou um dos sinais ou evidência do novo nascimento, é a certeza de que o coração, aparece a palavra coração, mas aqui pode também ser considerado como consciência, é que a nossa consciência, ela está na verdade, ou estamos servindo ao Senhor. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos, você que chegou agora na igreja, você que passou pelo discipulado, ou está passando um discipulado, ou já faz tempo que você passou pelo discipulado, essas verdades, elas precisam serem uma realidade, uma evidência na nossa vida. Nós não podemos ficar na igreja todo o tempo como criança, né? Nós temos alguns textos que vamos ler em outros momentos, de algumas igrejas que os apóstolos disseram: vocês estão agindo como criança, até hoje eu não pude falar como a homens, como adultos, porque vocês agem como criança. Ou seja, nós precisamos, assim como uma criança, ela muda tudo ao passo que vai crescendo, tudo é mudado dele ou para com ele dentro de casa, assim também deve ser o nosso viver diante do Senhor. Que Deus abençoe você e família. Amanhã nós vamos continuar falando das evidências, tá certo? De um novo convertido, ou de um crente convertido que passou pelo discipulado e alcançou a maturidade espiritual. Eu agora vou estar orando por você e toda a sua família. Se você puder, ore comigo. Vamos então orar ao Senhor. Supremo Deus e Pai, em cuja presença nós estamos. Louvamos a Ti, ó Deus, poder falar a Tua palavra a todas essas pessoas que vão ser alcançadas ou estão sendo alcançadas por esta palavra, Senhor. Não sei se é à noite, de manhã, não sei se é ao meio-dia. Ó Deus, que o Senhor abençoe a todos, ó Deus, a desenvolver a maturidade cristã. Que dê, Senhor, que possa aparecer as evidências de uma nova vida contigo. Abençoa as famílias, os jovens, as crianças, os adolescentes, os pais, os avós, aqueles que estão enfermos nos hospitais, acamados, aqueles que estão em desespero, aquele que precisa de pão, de veste, de calçado, aquele que precisa, Senhor, de uma moradia, aquele que precisa, Senhor, de um socorro. Visita cada um deles, meu Deus. Também te peço nesta manhã por aqueles
que estão saindo dos seus lares, estão acordando para nova tarefa. Dá disposição, sabedoria, dá produtividade no trabalho que eles vão estar desenvolvendo. Aqueles que estão voltando para suas casas, trabalharam a noite inteira, Deus, concede aos teus filhos. Aqueles que estão começando o trabalho à noite, se eles estão escutando nessa noite, Senhor, abençoa teus filhos, abençoa cada um. Deus querido, abençoa nossas lideranças, a liderança da nossa igreja, concede a tua graça, Senhor, o ministério, todos, enfim, os novos convertidos, aqueles que estão no discipulado cristão. Pai querido, a minha família e todas as famílias, eu te peço no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e família. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e até o próximo, se Deus quiser.